Queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, aqui é a irmã Daniela. Este é um canal cristão, onde eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. No vídeo de hoje, nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo muito difícil, onde nós já estamos vendo a separação do joio e do trigo. Nós estamos vivendo um tempo onde o sujo está se sujando cada vez mais e o limpo está buscando se limpar cada vez mais. E esse assunto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo tem tudo a ver com a visão que o Senhor me deu nos últimos dias e é sobre batalhas espirituais. Muitos vivem as suas vidas como se só existisse essa dimensão. E além do que os nossos olhos podem ver, existe o plano espiritual. Existem batalhas espirituais acontecendo agora. Pela minha vida, pela sua vida, esse lugar, que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, ele é muito, muito mais real do que o que os nossos olhos físicos podem ver. E por que eu estou falando sobre esse assunto aqui com vocês? Porque muitos irmãos que acompanham aqui o canal sabem que nós estamos numa missão aqui no Rio Grande do Sul e eu quero compartilhar com vocês o que é viver esse tempo que o Senhor preparou para nós neste lugar. Quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, Ele vai nos guardar. Não importa o quão difícil seja espiritualmente um lugar, se nós estamos nele, nós estamos guardados, protegidos. Mas para isso é importante que a gente tenha uma vida de oração. Nessa nossa última ida ali para o município de Estrela, eu senti antes mesmo de sair, que existia uma batalha espiritual muito grande. Então eu me preparei para esse momento, para sair daqui debaixo de oração. Algumas pessoas levantadas por Deus estavam orando por nós também. Então nós saímos daqui debaixo de oração. E a nossa ida foi abençoada, foi muito importante nós estarmos ali no sentido de não só de ajudar aquelas pessoas, mas aconteceram coisas muito importantes naquele lugar que eu quero compartilhar com vocês. Eu senti um peso espiritual muito grande quando nós estávamos chegando ali na região. A questão espiritual era como se algo muito mais denso estivesse naquela localidade onde nós fomos, algo muito pesado. E o que eu senti nas primeiras pessoas que nós tivemos contato ali, embora a gente tenha toda uma maneira a abordar a questão, de quando eu ia entregar a Bíblia para essas pessoas, para não parecer incisivo, não querer constranger aquela pessoa de maneira nenhuma. Percebi uma resistência nas pessoas. Quando eu falei para essas pessoas, olha, além dos alimentos e da provisão, de coberta, essas coisas, também preparamos, trouxemos algo muito especial para vocês, que é uma Bíblia. E eu gostaria de pedir para você se eu posso te entregar essa Bíblia. Eu ouvi de uma senhora, mas você vai cobrar por isso? Eu falei, não, a Bíblia é um presente nosso para a senhora. Expliquei, olha, tudo isso está acontecendo porque nós fizemos uma vaquinha no canal do YouTube e vários irmãos, várias pessoas têm se mobilizado e têm nos ajudado a fazer tudo isso acontecer. E a pessoa nos ouvia
E inclusive essa senhora, eu ouvi da boca dessa senhora e de uma outra moça que nós também entregamos a Bíblia para ela. Essa senhora me disse o seguinte: e a água, né, ficou até o teto da casa dela e que a Bíblia dela tinha ficado destruída por fora, mas que as folhas, as páginas internas da Bíblia estavam intactas. E ela fez questão de me contar isso e de enfatizar que a Bíblia dela tinha ficado ali na enchente, mas que as páginas da Bíblia haviam se conservado. E ela me falou: olha, eu estou muito feliz porque agora eu tenho uma Bíblia nova. A outra pessoa na mesma rua dessa senhora, uma moça, me contou a mesma coisa. Quando eu cheguei lá e daí entreguei a Bíblia para ela, ela falou assim: olha, você acredita que a minha Bíblia ficou toda suja por fora e as páginas de dentro se mantiveram perfeitas? A água não conseguiu estragar a parte interna da Bíblia. Então, queridos, eu sei que muitos vão ouvir isso e vão achar que isso foi algo que aconteceu por acaso, mas eu não creio nisso. Eu creio que o Senhor, ele tem cuidado com a palavra dele. E o que aconteceu nesse lugar, eu não tenho dúvida que é um milagre de Deus cuidando da sua palavra. A Margarida, que é a moça do último vídeo, me mandou uma mensagem essa semana. Eu tenho falado com essas pessoas, com a dona Cleci, com a Margarida. Tenho mantido contato com essas pessoas. E a Margarida me falou que ela não tinha uma Bíblia e que depois de tudo que aconteceu com ela, dela ter perdido a casa dela, dela ter perdido todas as coisas dela, que hoje para ela o mais importante era ela ter a presença de Deus na vida dela. E ela mandou uma foto da Bíblia para mim. E, gente, eu não tenho palavras para expressar para vocês. Eu saí daquele lugar chorando, de emoção, de alegria. A gente fica assim com o coração triste pelos relatos, mas a gente fica tão cheio da graça de Deus, porque servir aos nossos irmãos, servir as pessoas, servir a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida. Mas existe um outro lado, né, que é o lado espiritual. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no primeiro vídeo que a gente postou, né, que eu postei a respeito da nossa vinda para o Rio Grande do Sul. E essa pessoa escreveu algo do tipo: você vai se juntar aos macumbeiros, aos feiticeiros do Rio Grande do Sul? E eu achei aquela mensagem tão triste. E eu respondi para essa pessoa: misericórdia, meu irmão. Porque existem pessoas boas e pessoas más em todos os lugares do mundo. A gente sente, sim, uma questão espiritual, como eu falei para vocês, algo espiritual muito forte. Na madrugada eu já senti algo espiritual muito pesado. E quando nós estávamos voltando, eu falei para o meu esposo a respeito disso que eu estava sentindo na estrada voltando. Eu falei para ele, existe algo, uma batalha espiritual muito grande acontecendo, porque nós fomos fazer algo de bom, né? Algo que era da vontade do Senhor. E o mal, ele se levanta assim para tentar nos atacar. E no caminho eu senti aquela coisa densa, mas nós viemos com a graça de Deus, chegamos em segurança. Vim orando, repreendendo toda a intenção do inimigo. Cheguei domingo, passei bem a noite. Na segunda-feira eu fiz uma comida, todos comemos do mesmo alimento. E quando foi na madrugada da segunda para terça-feira, eu passei muito mal. Eu vomitei a madrugada toda. Depois eu tive muita febre. E é importante a gente entender algumas coisas. Se eu estava debaixo de oração, se eu fui orando,
voltei orando. Por que que de repente aquilo me afetou? Porque o mal, queridos, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E o que aconteceu comigo na segunda-feira, apareceu para mim um vídeo que uma pessoa repostou no canal dela, um vídeo que eu gravei e esse irmão repostou no canal dele. E eu percebi naquele vídeo que tinha uma pessoa me ofendendo muito. E o meu primeiro impulso, porque nós somos humanos e nós temos que entender as nossas limitações humanas e temos que trabalhar todos os dias para que a nossa carne não vença. A Bíblia diz, né, que a carne milita contra o espírito o tempo todo. O meu primeiro impulso foi responder àquela pessoa. E no exato momento em que eu respondi àquela pessoa, eu senti como se fosse uma seta do inimigo sobre a minha vida. E a partir dali, eu comecei a me sentir mal. E foi então que toda aquela carga veio sobre o meu físico. Eu tô contando isso para vocês, que se nós estivermos debaixo de oração, se nós estivermos vivendo uma vida de oração, o inimigo ele não tem acesso à nossa vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a partir do momento que nós cedemos aos impulsos da nossa carne, nós nos colocamos nessa situação de vulnerabilidade. Eu estou relatando isso para vocês, para que vocês entendam como o mundo espiritual funciona. Quem dá legalidade para o mal agir na nossa vida somos nós mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Por mais boba que possa parecer, né, eu responder um comentário, mas ali o inimigo achou uma brecha. E enquanto eu não reconheci o meu pecado, embora eu não tenha sido grosseira, mas eu quis responder. E a palavra de Deus diz que o nosso juiz é o Senhor, né? Que é para nós fazermos do nosso rosto como um seixo, que é Ele, o Senhor, quem nos justifica. A partir do momento que eu entendi isso, eu pedi perdão a Deus, orei, pedi perdão, apaguei aquele comentário, porque eu estava me justificando e quem me justifica é o Senhor. Aquilo acabou, né, afetando o meu físico. Eu abri essa porta. Então a gente tem que entender como é que o mundo espiritual funciona, para que a gente possa estar todo o tempo debaixo da proteção do Senhor. Nós podemos todas as coisas no Senhor, mas nem todas nos convêm. Então que nós tenhamos sabedoria e discernimento espiritual, discernimento no Senhor, para que nós possamos estar debaixo da proteção do Senhor em todo o tempo. Estou contando isso aqui para vocês, foi uma experiência que eu vivi nos últimos dias, mas que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido sabedoria no Senhor. E o mundo espiritual é real. Eu não sei se vocês viram o que está para ser inaugurado aqui no Rio Grande do Sul. Depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, está sendo levantada uma estátua para Lúcifer e está sendo feito um santuário, pelo que eu entendi, para Lúcifer. A princípio, quando eu vi a matéria, eu achei que era uma brincadeira. Eu falei, não é possível, né, que isso esteja acontecendo, né, que está sendo feito um santuário para Lúcifer, mas é real. E o que eu tenho para dizer para vocês a respeito disso é que toda liberdade está sendo dada. A Bíblia diz sobre isso. Para que o sujo se suje ainda mais, o limpo se limpe ainda mais, e quem busca se santifique ainda mais. E eu não tenho dúvida nenhuma de que foi o Senhor
quem nos trouxe para cá, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer neste lugar. E logo depois de nós termos voltado de Estrela, o Senhor me deu uma primeira visão. E nessa visão eu via montanhas, mas como se fossem colinas. Eu via como se fossem celeiros. Eram vários celeiros, um próximo ao outro. E eu ouvia que aquilo era como silos. E silos é onde se armazena os grãos, né? Onde se armazenam os grãos. Eu via muitas construções iguais. Eu achei essa imagem para trazer como ilustração, para vocês entenderem o que eu via. Eu via essas construções como se fossem celeiros mesmo. A construção era como celeiros. E eram vários celeiros. E o que essa visão significa? Que o Senhor tem provisão. Eu entendi nessa visão que aquilo era algo preparado para cuidar dos seus. O Senhor está preparando algo para cuidar dos seus. Algo que não será natural, algo que será sobrenatural. E esse lugar que eu via, essa região que eu via, era uma região montanhosa, como a gente vê aqui no Rio Grande do Sul. E esses celeiros ficavam entre essas montanhas. Eu via pessoas que o Senhor levantava para cuidar de pessoas. E eu via entre as pessoas que estavam sendo cuidadas pelo Senhor, eu via os joios. E nessa visão eu questionava, eu falava, Senhor, mas o que essas pessoas estão sendo cuidadas, também estão recebendo provisão? E o Senhor me dizia que não era para eu questionar, que no tempo certo Ele iria colher e separar joio e trigo. Então, não cabe a nós querer separar joio e trigo. Essa não é a nossa função. A nossa função é falar do amor de Jesus. Até para as pedras, sabe? Porque às vezes entre as pedras ainda pode ter um solo fértil que a gente não pode ver, mas que o Senhor pode. E quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós apenas somos instrumentos. Nós apenas somos um abraço. Nós apenas somos um ouvido. Nós apenas podemos fazer dentro das nossas limitações humanas. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. E o Espírito Santo de Deus é quem pode mover aonde nós não podemos mover. E no final dessa visão, eu ouvia do Senhor que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, não julgue um estado, não julgue pessoas, não julgue, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. E Ele pode mudar a história de um estado. Ele pode mudar a história de uma nação. E eu não entendia a princípio por que eu via essas colinas como existem aqui no Rio Grande do Sul e esses celeiros nessas colinas. E o entendimento que o Senhor me trouxe pelo Espírito Santo de Deus é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que para muitas pessoas hoje possa parecer improvável
tão improvável pelas condições, que esse lugar seja um lugar de provisão. Mas foi o que o Senhor me mostrou. O Senhor vai fazer uma grande obra nesse lugar e de uma maneira milagrosa nós vamos ver recursos saindo deste lugar, cuidar do povo de Deus e para cuidar da nossa nação. E um último recado que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que existem pessoas, seres humanos, aqui no Rio Grande do Sul, assim como existem em muitos outros lugares. E aqueles que estão semeando o mal, no tempo certo, colherão o fruto da sua semeadura. Não cabe a nós separarmos joio e trigo. Cabe a nós fazer a vontade do Senhor, cuidar em amor. E o Senhor retribuirá a cada um segundo os propósitos do seu coração. Amém? E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm nos ajudado em oração, que têm contribuído com a nossa missão aqui no Rio Grande do Sul. Queridos, eu peço que vocês me ajudem a compartilhar os vídeos do Rio Grande do Sul. Eles têm tido poucas visualizações. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para que essa obra possa continuar. Até o próximo vídeo. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.